Oi, pessoal, nós temos feito aqui um projeto que é de acompanhamento da leitura deste livro aqui, ó, Mateus para Todos, do N.T. Wright, e nós paramos no capítulo 6, anteriormente, no versículo 7 a 15, que fala justamente da oração do Pai Nosso. Jesus dá continuidade nos seus ensinamentos para os seus discípulos, para as pessoas que o acompanhavam. E agora ele vai falar algo que é muito comum na cultura oriental, na cultura judaica do seu tempo, e nas práticas que a gente hoje nós conhecemos, orientais, dos hindus, dos budistas, que é a prática do jejum. O jejum, e isso é interessante, como é que Jesus vai lidar com o tema junto aos religiosos da sua época, né? Então venha comigo, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6 a 16 a 24, Mateus 6, 16 a 24, que fala sobre o jejum e o tesouro eterno. Fala assim: quando jejuarem, não fiquem melancólicos como os hipócritas. Eles tornam sua fisionomia quase irreconhecível para que todos saibam que estão jejuando. Digo-lhes a verdade, eles já receberam sua recompensa. Antes, quando jejuarem, arrumem o cabelo e a barba, como sempre fazem, e lavem o rosto, para que ninguém perceba que estão jejuando, a não ser seu pai, em privado. E seu pai, que vem em segredo, os recompensará. Não acumulem tesouros na terra. A traça e a ferrugem os comerão, e os ladrões arrombarão e roubarão os tesouros. Antes, acumule tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os comem, nem os ladrões arrombam e roubam-nos. Mostrem-me onde está o seu tesouro, e eu lhes direi onde está o seu coração. Os olhos são a cadeia do corpo, portanto, se seus olhos forem honestos e límpidos, seu corpo todo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, seu corpo todo estará nas trevas. Assim, se a luz que está em seu interior se transformar em trevas, que trevas terríveis são! Ninguém pode servir a dois mestres. Caso contrário, ou odiarão o mestre e amarão o outro, ou serão devotados a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir ao dinheiro e a Deus. Esse aqui é o texto bíblico da versão que o N.T. Wright usa. E é bem interessante aqui como Jesus vai trabalhar o tema, né? Até inclusive, hoje eu cortei o cabelo, pouco que eu tinha, parei a barba, mas naquela época eles faziam isso com uma intenção de mostrar que estavam jejuando ou não. Hoje em dia a gente faz mais por asseio mesmo. Mas, enfim, o que nós podemos discutir aqui, dialogar com o N.T. Wright, com o Evangelho de Mateus, a respeito deste pequeno trecho. Essa passagem é sobre prioridades, e a principal prioridade, segundo N.T. Wright, é o próprio Deus. Essa passagem é toda sobre aprender a amar e servir a Deus por Ele mesmo, em segredo, em vez de ter um olho voltado para uma chance importante, quer para se mostrar muito religioso, quer para acumular riqueza. Então, o N.T. Wright vai trabalhar essas questões do ser religioso, do se mostrar, do aparentar uma pretensa espiritualidade, religiosidade. Juntamente, isso é interessante com a questão de juntar riquezas, de juntar posses, bens materiais, onde a traça e a ferrugem corrói. Nos tempos de Jesus, os ladrões roubavam, também roubam hoje, claro, mas era muito mais comum as pessoas perderem suas posses por conta de roubos. Assim como também guardar umas coisas e de repente a maresia enferrujava, de repente as traças comiam porque eram guardadas em lugares inapropriados. Hoje, é claro, tem outros modos de roubo e de acúmulo de riquezas que vão para além da parte material. Hoje você pode investir em papéis, em tesouros, letras cambiais, tesouro nacional, ações, enfim, uma série de infinidade de investimentos que você não tem necessariamente na sua casa. A traça e a ferrugem não vão comê-los. Contudo, as economias
vão e vêm. Há uma oscilação no mercado financeiro e você pode ganhar, pode perder dinheiro nesse sentido. Também pode cair em alguns golpes do mercado financeiro ou até mesmo de charlatões, fazendo com que você perca esse dinheiro que hoje muitas vezes está na virtualidade. Mas não é essa aqui a questão, nós vamos ver um pouco mais para frente. O verdadeiro jejum, diz o N.T. Wright, é entre você e Deus, e não algo que você faz para se exibir. O verdadeiro jejum é aquele que vem de uma intenção pura do coração. E isso a gente aprende, como eu já comentei algumas vezes, desde o Gênesis, quando Deus fala com Caim e com Abel, e quando Caim e Abel trazem os sacrifícios a Deus, Deus se agrada primeiro da pessoa e depois, é claro, do sacrifício que ele é oferecido. Deus olha, portanto, o interior do homem, no caso, o seu coração. O ponto importante aqui em todo o discurso de Jesus é este: seus olhos estão fixos em Deus ou em outra pessoa? Qual é a sua prioridade? Sua prioridade é se autoglorificar? É aparecer para os outros? Sua prioridade é colocar seus olhos, o seu coração, a sua esperança nas riquezas ou em Deus? Aqui, céu é onde Deus está neste momento, onde você, se aprender a amar e a servir a Deus, agora mesmo terá tesouros no presente, não apenas no futuro. Essa passagem que o N.T. Wright fala assim: antes acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os comem. Acumular tesouro no céu, na visão dele, é você fazer coisas de tal maneira que te elevem o espírito, te façam se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa com um caráter mais próximo do caráter de Deus, conforme a sua imagem e a sua semelhança. O N.T. Wright fala a respeito também, e uma dúvida que ele nos propõe a refletir: o que Jesus quer dizer com os olhos serem a cadeia do corpo? Ele fala de 3 coisas. A primeira, ele quer dizer que devemos, como acostumados a dizer, manter os olhos fixos em Deus, desde que de fato não podemos ver a Deus, é uma figura de linguagem, mas entender o que ele quer dizer. A segunda, de qualquer modo, Jesus queria dizer que é ao pé da letra, para que tomemos cuidado com o local em que realmente fixamos nossos olhos. O que atrai naturalmente seus olhos? Você está no controle deles? Ou eles controlam você, seu coração ou sua mente? O que Jesus quis dizer então? A primeira coisa é manter os olhos fixos em Deus do modo subjetivo. A segunda é literalmente naquilo que você imagina ser o teu Deus. Ou, na terceira, os olhos são como faróis de um carro. Suponha que você esteja dirigindo ao longo de uma estrada escura e tende a acender os faróis do carro e nada acontece. De repente você se dá conta de como está realmente escuro. Isso é semelhante de Jesus, aos olhos estarem voltados para algo bonito que acontece e que prende a fantasia das pessoas em vez de estarem voltados para Deus. Mais uma vez, trata-se de prioridades. Seus olhos estão conduzindo na direção certa e mostrando a estrada à sua frente? Escolha suas prioridades. Quando daqui a 2, 5, 10 ou 15 anos olhar a sua vida em retrospectiva, ficará feliz por ter posto em primeiro lugar as coisas que mais importam. No caso do cristão, as coisas que mais importam são, evidentemente, a vontade de Deus. É crer no seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da nossa vida. Então esse é o texto sobre jejum e o tesouro eterno que o N.T. Wright aqui propõe. Ele não se aprofunda bastante nessa questão cultural do jejum, né? Dá para perceber aqui. Tem outros autores que vão mais a fundo e também me falta conhecimento da cultura judaica da época, embora eu já tenha alguns livros para estudar, para entender como é que era essa questão do jejum e como eles buscavam, então, aparecer para a sociedade na qual se encontravam como pessoas religiosas, cumpridoras da lei. Contudo, essa questão financeira, eu tenho alguma propriedade para poder compartilhar com vocês. Quando ele fala assim: não acumule tesouros na terra, a traça e a ferrugem os comerão e os ladrões arrombarão e roubarão os tesouros. Antes acumule tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não os comem, nem os ladrões arrombam e roubam-nos. Mostre-me onde está o seu tesouro, eu lhe direi onde está o seu coração. Essa questão financeira, principalmente nas comunidades de fé, é bastante delicada, né? Tem igrejas que ficam pedindo bastante ofertas, falam do dízimo, falam de ofertas, e as pessoas se constrangem e dão, e há manipulações, mas também há aquelas igrejas sérias que precisam de um suporte financeiro e que solicitam então aos seus membros que ajudem conforme está a sua disponibilidade de coração. É interessante que eu participo de uma comunidade bem simples e eles têm a possibilidade de ofertar ou não. E o que é mais gratificante é que quando eu oferto, isso me faz bem. Me faz ver que o que eu estou ofertando conforme a vontade de Deus. Não para que eu apareça, mas para que Deus seja glorificado. Para que as pessoas às quais as ofertas são direcionadas possam ser também ajudadas. E isso é muito gratificante de ver como o reino de Deus ele é precioso nesse sentido, de que quando as ofertas são tratadas com responsabilidades, a gente vê também o reino de Deus ali se manifestando na ajuda das pessoas aos mais necessitados. É importante lembrar que é bom nós termos o suficiente para que, tendo, não temos o muito, mas também que nada nos sobre, mas também não tendo pouco para que nada nos falte. Temos o equilíbrio e assim a gente poder abençoar. E de alguma forma ou de outra, seja materialmente ou não, mas principalmente espiritualmente, nós somos abençoados quando conseguimos, quando ofertamos com amor. Então essa era uma pequena reflexão que eu queria deixar com você. Sobre finanças poderia conversar mais, que a gente tem uma vasta experiência nesse assunto, mas de momento era isso, para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço, que Deus te abençoe, que Deus toque o teu coração, para que tudo aquilo que você fizer, seja por palavras, por atitudes, que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria para lidar com as questões da vida e do reino dele. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.